professora Débora Braga. Vamos iniciar com a primeira aula, Noções Básicas de Sintaxe. É uma aula nível 8º ano, mas é uma aula voltada para quem nunca ouviu falar de sintaxe antes, tudo bem? Então, se estiver lá no ensino médio e precisar revisar determinados termos ou funções sintáticas, pode voltar para esse vídeo que vai ajudar. Então, vamos lá. Antes de falar de sintaxe, primeiro a gente tem que entender o que é sintaxe. Para isso, temos que relembrar as partes da gramática. Pensem na gramática não só como um livro cheio de regras que vocês têm que seguir. Pensem na gramática também como um sistema de regras, regras de uso da língua. E essas regras, elas não são apenas no sentido de regular a fala e a escrita, elas são, na verdade, uma tentativa de descrever como é que funciona a língua. É um sistema intuitivo, é um sistema natural. Vocês já são falantes da língua, vocês já escrevem em língua portuguesa. Então, qual a necessidade de se aprender gramática? É mais no sentido de conhecer a própria língua e saber as potencialidades das palavras que vocês vão usar no dia a dia, na comunicação de vocês, tá? É uma coisa importante. Nem sempre o conhecimento vai ser utilitário ou vai ser algo que vocês vão usar na profissão de vocês lá na frente. Conhecimento nunca é uma perda, tá? É sempre um investimento, sempre um ganho. Sim, então se vocês pensarem na gramática como esse sistema de regras da língua, vocês vão ver que ela tem uma lógica, ela é dividida em partes, das menores para as maiores. Daí, se vocês abrirem o sumário de uma gramática, como a que a gente usa no colégio, por exemplo, vocês vão ver que a gramática lá é dividida em 4 partes, pelo menos. Fonologia, morfologia, sintaxe, que é o que nós vamos estudar agora, e semântica. A fonologia estuda o vocábulo. O que é o vocábulo? É uma palavra, só que é uma palavra com uma significação apenas interna. É uma palavra que você usa apenas como instrumento gramatical. E aí na fonologia a gente estuda fonema, que é uma unidade de som que tem o poder de distinguir uma palavra da outra. Por exemplo, faca e vaca. O que diferencia faca de vaca? O som de F e o som de V. Não é exatamente a letra, porque a letra é uma tentativa de representar o som. Não é o contrário, tá? O que veio primeiro, a fala ou a escrita? A fala. Ou seja, o fonema veio primeiro, depois veio a letra. Então, o que distingue faca de vaca é o som de F e o som de V. Aí a gente não fala F, porque F é a letra. E a fonologia estuda isso. Os fonemas, a classificação dos fonemas, a divisão das palavras em sílabas, o que mais? O encontro consonantal, o encontro vocálico, dígrafo. Então, a fonologia estuda a palavra como vocábulo. Já a morfologia sim, estuda a palavra. A palavra já é o vocábulo com uma significação externa. Daí eu vou me preocupar também com o significado da palavra e não apenas o que constitui. Inclusive, a morfologia estuda o que constitui a palavra como palavra, que é a estrutura das palavras, o processo de formação. Lembra que a gente falou de radical quando estudou verbo no passado? No 7º ano, falamos de radical, de desinência, tudo isso a gente está analisando a constituição da palavra em si, tá? Só que a morfologia também estuda as classes gramaticais, que foi afinal que vocês estudaram em todo o 7º ano, né? Substantivo, adjetivo. Já a sintaxe não estuda nem o vocábulo, nem a palavra, ela estuda uma unidade maior, que é a frase, a oração, é a palavra com um determinado papel dentro ali da frase, que é um elemento textual, um elemento linguístico. Já a semântica estuda uma amplitude, né, maior. Não é o vocábulo, não é a palavra, não é a frase exatamente, é o sentido, significado. Eu sempre coloco nas provas de vocês aquela expressão, valor semântico. O que é o valor semântico? É o significado, é justamente essa significação externa que não é apenas gramatical, não é apenas textual, não é apenas linguística, é algo que foge do texto, a experiência aí você vai considerar a sua experiência de vida, seu conhecimento de mundo, vai analisar
a relação daquele texto com outros textos. Então, a semântica lida com o significado, que é algo que não está ligado apenas ao texto escrito. E, afinal, nós vamos estudar a sintaxe. Para estudar a sintaxe, é fundamental você lembrar de algumas noções que nós aprendemos em morfologia, tudo bem? Morfologia, lembrando, é o estudo da forma. Morfo, né? Morfo é forma. A morfologia estuda a forma das palavras, a estrutura delas, os processos de formação das palavras e as classes gramaticais. As classes gramaticais são 10. São uma maneira de categorizar as palavras, colocar as palavras em caixinhas para entender como elas são, como elas funcionam, quais são as suas flexões, né? Gênero, número, grau, enfim, são 10 classes gramaticais. Quanto à forma, elas são divididas em 10, mas 6 delas são chamadas de variáveis. Quais são? Aqui com contorno vermelho: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. São as 6 classes gramaticais variáveis, as que têm um contorno vermelho. As outras 4, falei que eram 10, né? As outras 4 com contorno azul são as classes invariáveis. Se você lembrar, o advérbio tem flexão de grau, né? Mas apesar de ter flexão de grau, a gramática considera como uma classe invariável. Por que tem algumas classes com um preenchimento em vermelho e em azul, além do contorno? Bom, gente, o tempo todo a gente vai usar aqui expressões como nominal, complemento nominal, adjunto adnominal. O que é isso, nominal? Bom, na gramática, as palavras são geralmente consideradas como ou nome ou verbo. O nome e o verbo têm um peso muito grande dentro da frase. Eles são elementos centrais, são os elementos mais importantes porque têm a informação principal da frase, da oração. O que a gramática chama de nome? Isso que está com preenchimento aí na telinha de vocês. Ó, o substantivo, o adjetivo e o advérbio são os famosos nomes. Então, sempre que a gente falar complemento nominal, adjunta de nominal, lembrem o que é nome para a gramática, tá bom? Aí vai além do substantivo. E reparem que o verbo está numa posição central, porque o verbo, gente, muito importante, o verbo é a chave da análise sintática. A gente começa a análise por ele. Não dá para você olhar uma frase e não querer procurar o verbo, querer adivinhar qual é o sujeito, o predicado. Não façam isso, procurem o verbo primeiro, tá bom? Então, aí estão as 10 classes gramaticais, que são a base da morfologia e são a base da sintaxe também. Um conhecimento não está desvinculado do outro. Vou já mostrar isso para vocês como é que funciona. Imaginem a palavra cachorro. Na fonologia, que é a primeira parte da gramática, eu me preocuparia com os fonemas que constituem a palavra cachorro. Aí eu veria o cachorro como vocábulo, não como palavra. Aí eu veria que a palavra cachorro é composta por 8 letras e 6 sons, que CH e RR são dígrafos. Enfim, eu me preocuparia com a questão do som. Na morfologia, eu me preocupo com a palavra cachorro como palavra. Aí eu descubro que é uma palavra que dá um nome para um ser. Qual é a classe gramatical que dá um nome para as coisas, para os seres, para os fenômenos? É o substantivo. Então, eu enquadro a palavra cachorro como substantivo, e aí eu descubro que ele tem as flexões do substantivo, em gênero, em número, em grau. Tudo bem? Mas, mesmo na morfologia, eu preciso de um contexto. O que é esse contexto? É um contexto gramatical, uma frase. Eu tenho que analisar a palavra dentro de uma frase, mesmo para descobrir a classe dela. Por exemplo, a palavra salvo. Como é que eu vou saber qual é a classe da palavra salvo se eu não tiver um contexto? Salvo pode ser substantivo, adjetivo, salvo pode ser verbo, pode ser até mesmo uma preposição.
Então, não tem como eu saber qual a classe da palavra se ela estiver desvinculada de um contexto. A fonologia, a sintaxe, perdão, a mesma coisa. Então, vamos lá. Como é que a gente faz uma análise morfológica? O que é análise morfológica? Procurar a classe gramatical da palavra dentro de uma frase. Então, vejam a frase 1. Meu cachorro está internado. Tem que mudar essa frase. Meu cachorro está latindo. Deve até aparecer aqui no vídeo. Depois eu vou tentar tirar isso, tá? Vejam. Júlio, faz silêncio. Meu cachorro está internado. Olha lá. O meu é um pronome. É a palavra que está acompanhando o substantivo, né? Nesse caso, uma palavra que indica posse. Pronome possessivo. Cachorro é um substantivo. É o nome de um ser. Está é verbo. O verbo é a única palavra que tem a capacidade de viajar pelos 3 tempos. Eu posso dizer está no presente, posso dizer esteve no passado, posso dizer estará no futuro. O verbo é a única palavra que tem esta capacidade de mudar de tempo gramatical. E o internado está funcionando aí como um adjetivo, tudo bem? É uma característica do cachorro. E assim eu faço uma análise morfológica, eu procuro a classe gramatical. Olha a segunda frase. Uma forte chuva vai cair daqui a pouco. Uma é um artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo. No caso, ele está acompanhando chuva e não forte. Tá? Esse sentido de acompanhar não quer dizer necessariamente estar ao lado. Uma é a palavra que determina, ou indetermina, nesse caso, né? O substantivo, é um artigo. Em seguida tem o forte, que é uma característica da chuva, é um adjetivo. O adjetivo é a palavra que dá a característica. A chuva é o substantivo. E reparem que eu tenho 2 verbos juntos, fazendo sentido juntos. Vai cair, que é o mesmo que dizer cairá, numa linguagem mais formal, usando uma forma simplificada do verbo. Isso é o que a gente chama de locução verbal. A locução verbal são 2 ou 3 ou 4 verbos juntos que fazem sentido juntos. Se eu tirar um desses verbos, eu vou mudar o sentido da minha frase, vou prejudicar o sentido, aliás. Vejam que o daqui, é o que a gente estudou no passado também, é uma contração de uma preposição, da preposição de, com o advérbio aqui. Quando eu junto de mais aqui, eu tenho a construção daqui, que é uma contração. Por que contração? Porque o E sumiu, a letra E do de, tá? Então, as palavras se uniram com perda de elementos. Em seguida, eu tenho o a. Reparem que esse a, ele pode ser um artigo, um pronome pessoal, pode ser inclusive um pronome demonstrativo ou pode ser uma preposição. A preposição é uma palavra invariável. O pronome, o pronome pessoal, o pronome demonstrativo, o artigo são palavras variáveis, como a gente viu anteriormente. Então vejam, reparem que esse a está na frente da palavra pouco, que é uma palavra masculina. Ora, se o a fosse um artigo, por exemplo, ele teria que estar na frente de uma palavra também no gênero feminino. Então, você já pode supor aí que esse a é uma preposição, é invariável, até porque ele está dando um sentido de futuro, né? E o pouco é um advérbio, uma palavra invariável, nesse caso, não no sentido de intensidade. Então, assim eu faço uma análise morfológica. Eu verifico a que classe gramatical a palavra pertence dentro de um contexto. Que contexto? Gramatical. A frase, tá bom? Colocar a palavra no contexto é isso. Bom, esse é o primeiro vídeo, mas essa aula de vocês vai ser dividida em 3 partes. Vamos já para a segunda parte, ok?